Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio e nosso podcast de hoje vai ser um pouquinho diferente. Acho que vocês notaram que eu não tô com uma cara de mineiro, né? Não tô um pouco mais Bem novo. bom. Meu cenário não tá colorido, né? Então eu vou ser o host aqui do nosso grande papo de hoje com uma pessoa incrível que é um dos maiores nomes aí do IoT no Brasil. Vocês vão saber o que é IoT, mas só um spoiler aqui: vocês podem basicamente controlar máquinas à distância, né? Monitoramento e coisas do gênero. Então eu vou passar a bola aqui pro Grasman para ele se apresentar um pouquinho e depois a gente passa a voz para o nosso convidado de honra. Fechou? Salve, rapaz! Pessoal, esse episódio aqui ele vai ser tão bom que a gente tá meia hora conversando aqui e parou pra É, pensar, não estamos gravando ainda, de tanto que o Murilo já contou pra gente, tanta coisa que ele já falou. Quando caiu a ficha, vamos gravar. Vocês vão descobrir tudo que é possível de IoT, vão descobrir a realidade da IoT, né? Vou deixar o Murilo falar lá mais pra frente, mas aproveita aí o episódio, é um tema que vai aí basicamente abranger qualquer área de especialização no futuro, quanto mais a tendência é você já é utilizado pelo IoT, seu smartphone já é um IoT e muito mais, mas vamos deixar o Murilo se apresentar aí para tocar o episódio. Show. Fala pessoal, tudo bom? É um prazer imenso aqui estar com vocês. Obrigado, Grasman, pelo convite. Me sinto muito honrado de poder falar aquilo que a gente ama, aquilo que a gente acredita e poder disseminar a cultura e trazer conhecimento para o pessoal, né? Obrigado, Caio, também aí pela entrada, pela introdução, pela apresentação, cara. Fantástico, estou me sentindo em casa, gente. Obrigado. show demais. Agora, ó, Murilo, para a galera saber quem é o Murilo Silva, né? O que é um Murilo Silva? Quem é ele? O que ele faz? Onde vive? Do que se E alimenta. contar um pouquinho da sua história, da sua empresa, que pelo pouco que você já contou aqui pra gente, eu já vi que é uma história muito incrível e eu tenho certeza que as pessoas vão adorar escutar a sua trajetória para saber um pouquinho mais sobre você. Cara, legal, cara. Eu sou natural de São Paulo, né? Nasci na periferia da Zona Sul de São Paulo, numa região muito conhecida como Capão Redondo. Conheço. Filho de um engenheiro eletricista e uma mãe empreendedora costureira. Então não tinha como sair nada diferente do empreendedor voltado para a tecnologia, né? Na minha adolescência, eu comecei a estudar eletrônica por influência da minha família, influência do meu pai, né? Eu cresci os dentes sentado no colo do meu pai, vendo ele desenhar planta dentro da oficina, desenvolvendo, dando manutenção na casa. E aí eu fui estudar eletrônica, me aprofundei mais na parte de desenvolvimento de sistemas e fui para o mercado de telefonia, onde eu entrei no mercado de call center e fiquei ali desenvolvendo sistemas voltados para a área de call center. Especificamente, agora é a hora que todo mundo vai me odiar, hein, Grasma? A URA, né? Aquele sistema onde você liga e ela fala: Olá, você ligou para a empresa Nossa, X. eu quero morrer quando toca isso, já desligo na hora. Você já consegue identificar na hora, mas vai, pode continuar aí. Eu desenvolvi esse sistema e também era responsável pela parte de inteligência de negócios de um outro sistema que todo mundo odeia também, que é o que liga no seu celular, você fala alô e cai a ligação. Você tá Então, maluco, Murilo. Vão te caçar, viu? Melhor você se esconder depois desse episódio. Ó, galera. foi por isso que eu abandonei essa área, cara. Porque não trazia nenhum benefício assim para o mundo ou para a sociedade de fato, né? E aí eu trabalhando nessa área, eu estava já cansado, mais de 20 anos trabalhando numa empresa desenvolvendo esse tipo de sistema para várias empresas grandes de call center. Eu dei uma olhada para o futuro, eu tenho filho para criar, né? Eu falei, bom, vamos ver como é que vai estar o mercado daqui a 10 anos. E eu me deparei com algumas disrupções assim no mercado que me davam a impressão que call center era algo que ia acabar. E aí, olhando para as tecnologias emergentes e futuras, eu me deparei aí com transformação digital. Isso foi ali 2015, 2016. Me deparei com termos como Big Data, Machine Learning, Inteligência Artificial, e uma das siglas que eu vi nessa sopa de letrinhas foi IoT. E aí, no primeiro momento que eu estudei alguns cases lá de IoT, eu falei, cara, mas uma tecnologia tão bacana sendo utilizada para algo que não fazia muito sentido. Na época era a geladeira que pedia o leite quando acabava, né? Falei, para que uma geladeira conectada na internet vai pedir o leite para mim quando ele estiver acabando, cara? E aí
eu estudando e me aprofundando mais nessa tecnologia. Na época eu estava trabalhando ainda em call center, né, nas primeiras pesquisas. Eu trabalhava para uma empresa chamada Stefanini, que todo mundo conhece aí, lá na região de Santana. E aí eu falei, bom, deixa eu estudar um pouco mais a fundo, fui me embrenhando, saí do mercado de contact center, fui me embrenhando em outras empresas de tecnologia que me deram oportunidade, e aí apareceu um desafio para fazer a monitoração de geladeiras com uma empresa de uma tecnologia que hoje é conhecida como Sigfox, né, uma das redes Uhum. muito populares de IoT até. E aí a gente fez os pilotos junto com o pessoal da Anvisa, fez tudo, mas aqui no Brasil, né, teve a troca do governo, troca da Que ano que prefeitura, era isso, Murilo? em 2016, 2017 ali. E aí com a troca do governo, ano de eleição, troca de governo, da prefeitura, na época era o Dória, né, ele estava saindo da prefeitura para ir para o governo. Aí o projeto acabou sendo declinado, mas sem saber que era impossível, continuei, fui para cima, e aí apareceu uma oportunidade para eu já estava trabalhando com a internet das coisas, né, em outras startups até, e aí apareceu a oportunidade para eu trabalhar dentro de uma holding como desenvolvedor de call center novamente. Eu precisava pagar as contas, né, eu não tinha muita opção e era também uma coisa que eu gostava de fazer. E aí eu fui convidado a participar de um desafio por um empresário do ramo de agro. E aí eu desenvolvi um rastreador, que na verdade é um brinco bovino, que você consegue rastrear e ter os dados do animal em pasto. E isso, mais uma vez, assim, sem saber das dificuldades, né? Eu fiz um pitch no Mackenzie, fiz um pitch em outras universidades, na FIA, na FIAP, enfim, deu muito certo, consegui atrair boas pessoas para próximo de mim. E aí, quando abri o olho, o meu projeto de IoT, de rastreamento, estava no quarto congresso latino-americano de internet das coisas. Depois eu fui para o palco da Vivo palestrar sobre a minha solução, expus a minha solução no IoT Latinoamérica, no Tecno Hub também. E aí a coisa decolou de vez, assim. Hoje Tem você vende essa solução? Hoje essa solução está no nosso roadmap, a gente fez uma atualização tecnológica, né? E aí, como eu falei, essa startup, ela foi criada meio que ao mesmo tempo quando eu entrei nessa holding para ser desenvolvedor. Então, quando eu entrei para ser desenvolvedor na holding, que é a Pines Incorporações, o CEO, né, ele viu a minha tatuagem no braço aqui, eu tenho o IoT tatuado no punho, minha paixão, corre skin the game, assim, corre na veia. Esse aí gosta, esse aí gosta. E aí o CEO olhou, ele perguntou o que era, eu falei quais eram os projetos que eu tinha na mesa, como é que a coisa estava transitando no mercado. Ele me convidou para tomar um café para entender, desse café ele me convidou para almoçar no mesmo dia. Eu fui almoçar como analista desenvolvedor e voltei como sócio. Então ele me convidou para a gente ter uma unidade de negócio voltada para IoT, e aí nasceu a Fuse IoT. E aí, por uma estratégia do próprio grupo, eu acabei concordando, como o agro era algo que ia encarecer, ia trazer um ônus operacional muito grande, né, pela distância que a gente estava em São Paulo, operacionalizar hardware e software, treinamento, manutenção, só quem é de operações aí sabe É, o quanto é difícil e custoso, né? E aí a gente, por estratégia, falou, não, vamos entregar uma solução que faça mais sentido para cidades, smart cities, para healthcare, para indústria, e aí a gente optou para ir por indústria. Então a Fuse nasceu como uma integradora de sistemas, né? A gente sabia qual era a dor do cliente, a gente juntava o melhor hardware com a melhor conectividade, com a melhor plataforma, colocava numa caixinha e ofertava para o cliente, solução Fuse IoT. E aí a dificuldade que a gente tem no mercado, né, de encontrar produtos de qualidade, profissionais também que honram as promessas, né, dos PowerPoints, por exemplo, fez com que a gente procurasse por parceiros, e num desses parceiros a gente optou por fazer a compra e a fusão de uma empresa de engenharia que estava capilarizada São Paulo, Campinas e Curitiba, que é a Tal Energy, com mais de 20 anos aí trabalhando dentro de grandes indústrias no Brasil todo com a parte de automação industrial.
né, de CLPs, IHMs, PLCs e toda essa sopa de letrinhas aí que quem é da indústria conhece muito bem. Então, com a compra dessa empresa de engenharia, a gente conseguiu avançar para a América Latina e hoje aí a Fuse atende empresas como Colgate-Palmolive, Arauco, Ambev, P&G, isso para falar de alguns dos Só nossos... peixe pequeno, né? Só peixe pequeno. Só sardinha. Só cliente bom. Muito São bom. as maiores indústrias do Brasil, Muito quase. show, muito show. Pois é, isso daí pelo que você falou, a Fuse, ela conseguiu um crescimento muito explosivo, né? Muito meteórico, isso é muito, muito interessante. Quantas pessoas tem na Fuse hoje? Cara, hoje atuando na holding, direta e indiretamente, a gente já passou de 40 pessoas. Então, é bastante. A gente faz parte hoje também do Grupo Nuveto, e aí dentro do Grupo Nuveto existe uma fábrica de software que atende especificamente as nossas soluções. É tudo feito dentro de casa, né? Então, a gente continua atuando com parceiros, mas hoje a gente tem um processo mais maduro de homologação e onboarding desses parceiros, justamente por isso. A gente sofreu muito, né? A gente estava conversando antes aqui no Armap, né? A gente sofreu muito com pessoas que especularam muito o mercado, muitos aventureiros. Infelizmente, hoje a gente ainda se depara com essas pessoas, infelizmente. Assim, aquele cara que tem um PowerPoint muito bom, tem um discurso também excelente e ele consegue aí te influenciar e dizer para você que ele tem a solução. E aí, se você não tomar cuidado, você passa isso para o seu cliente compra a ideia, e quando você for fazer a demonstração, então, vai estar pronto daqui 60 não dias. Funciona. Rapaz, mas assim, eu acho que quem é da indústria sabe o quanto projeto que é vendido no sonho e depois que a ficha cai não dá para implementar, as coisas não são bem assim. No mundo ideal a infraestrutura funciona, no mundo ideal a conectividade, no mundo ideal os O mercado de processos. startup, né? Geralmente é assim, né? Não tem muita validação, né? É complicado. Mas então... Não, pode falar. Não, tem uma coisa que é inerente do mercado, especificamente assim de indústria 4.0, que eu defendo muito, tenho até alguns artigos no LinkedIn, eu bato de frente com isso, que o pessoal acha que a IoT é acender e apagar a luz na plaquinha. A IoT é instalar uma plaquinha, conectar o dado e arco-íris, unicórnios felizes, vamos ganhar dinheiro, trilhões de dólares. Não é, cara. E para você chegar a instalar uma plaquinha na indústria, você precisa ter NR34, NR17, CEP, PAR, uma série de certificações, e dependendo de onde você vai trabalhar, é certificação de espaço confinado, trabalhos perigosos, insalubridade, tem EPI. Explosiva, né? Explosivo, cara. Então, o IoT, na verdade, é a cerejinha do bolo que você vai lá colocar. Mas para você conseguir ganhar esses trilhões de dólares, o que ninguém te conta é que você, além de tudo, tem que ter um profissional que vai aturar isso, e ele não custa barato, né? E além de não custar barato, ele tem que ter um psicológico muito bacana e tem que ser bem tratado dentro da empresa. É uma coisa que eu falei no último fórum que eu participei de IoT, no IoT Business Forum da TI Inside. Todo mundo fala dos pilares de IoT. A gente tem o nosso DNA aqui na Fuse, né, que a gente chama de DNA, Device Network Application. Então, só que o pessoal esquece de um outro pilar, que é pessoas. São as pessoas que vão fazer a coisa acontecer. E aí existe muito investimento na tecnologia e pouco investimento nas pessoas, cara. Se eu fosse fazer um SWOT hoje, a fraqueza da tecnologia está realmente nas pessoas. Haja vista até a dificuldade de contratação aí que o mercado tem, né? Legal. Cara, Murilo, acho que a gente conseguiu ver a história bem bacana, desde aquela questão, todo mundo acha que é impossível, até alguém lá que vai lá e faz, e essa pessoa normalmente não sabia nem que era impossível, né? E você batalhou, você foi apresentando de faculdade, e fica a dica pro pessoal aí que tem uma tecnologia nova, uma empresa nova, tatuagem no braço, com o termo, vai funcionar, vai tomar um café. Principalmente na etapa de faculdade, né? Às vezes você acha que sua ideia ela é muito pequena, ou ela não vai crescer muito. Tenta. É legal tentar se conectar com pessoas, vai que da própria universidade saem essas grandes ideias, né? Bem legal mesmo, bem interessante.
E agora, Murilo, eu queria te fazer uma outra pergunta, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui, elas não têm muita noção, né? Como o nosso público não está muito conectado com essa área, eu tenho certeza que eles não têm certeza, né? O que é, como funciona. Então, conta pra gente o que é o IoT, né? Algum termo ou como ela funciona e também alguns exemplos, né, de tecnologias que utilizam o IoT, né? E como que isso é aplicado na indústria, ou aplicado no mercado, né? Como que a sua empresa ganha dinheiro com isso? Porque você contou da história, mas assim, o que você vende? Como que funciona? Esse tipo de coisa, entendeu? Legal. Bom, IoT é uma coisa que todo mundo confunde, e sua pergunta é muito importante, cara, porque o pessoal acha que internet das coisas é uma tecnologia e não é. Assim como inteligência artificial não é uma tecnologia, é um conceito de tecnologia, né? Então, quando a gente trata de conceito, o que significa? Que é algo que a sua multiplicidade de tecnologias juntas e correlatas transformam algo em internet das coisas. Então, eu até costumo falar que tem muito device de internet das coisas que nem está na internet. São devices de rádio comuns, né? Que a internet está na borda. Então, internet das coisas o termo foi criado por um cara chamado Kevin Ashington, lá na década de 90, no MIT, e inicialmente o que ele estava testando? Ele queria identificar objetos através de sensores de RFID, que é a identificação por radiofrequência. Então ele partiu de um pressuposto que cada coisa deveria ser identificada de forma única e que ela pudesse ser localizada ou que ela trouxesse os dados necessários para uma tomada de decisão mais assertiva, melhor, que ela enriquecesse as informações para que a tomada de decisão fosse melhor. E assim nasceu lá no MIT, acho que foi em 96, se eu não me engano, mas né, foi nessa década, com Kevin Ashington, o termo internet das coisas e esse conceito de funcionamento. Então, basicamente, significa a gente dar vida, dar voz às coisas. E o que pode ser essa coisa? Pode ser uma mesa, uma cadeira, um cachorro, um telefone, pode ser uma lâmpada, pode ser um carro, pode ser absolutamente qualquer coisa. E internet das coisas é algo que está no nosso meio há tanto tempo e ninguém percebe. Hoje, no seu ouvido agora, Caio, tem um IoT. Está no conceito de IoT, porque é um hardware que se conecta com uma radiofrequência que é Bluetooth, que está se comunicando via internet comigo. Então, o seu fone está Então, conectado. Bluetooth está dentro do guarda-chuva de IoT. É uma das tecnologias, Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, Zigbee, satélite, GSM, 2G, 3G, 4G, tudo que for radiofrequência está dentro do conceito de internet das coisas. Eu diria para você que até objetos cabeados também estão. Se ele coleta o dado e esse dado vai para a nuvem, vai para uma plataforma e ele pode ser visto em qualquer lugar do mundo e isso pode se transformar numa tomada de decisão, cara, ele está dentro do conceito. Então, o pessoal que tem celular, no seu celular tem pelo menos 8 sensores conectados na internet. Seu celular é um IoT. Seu celular tem um giroscópio que quando você vira a câmera, ele deita a tela. É um giroscópio que faz isso. Quando você sacode seu celular ou ele percebe que ele está vibrando, ali dentro tem um acelerômetro que leva esse dado para a internet. A sua câmera, o microfone, são sensores que captam imagem, sensor que capta som, que leva isso tudo para a internet. Então, o seu celular já é um dispositivo de IoT. E as pessoas não conseguem, ainda não tem, né, essa cultura, ainda não tem essa informação, e aí acaba se achando que a internet das coisas é uma baita coisa complexa. Mas já é uma realidade entre nós, sem dúvida. Ah, show. E pegando o gancho aí de tecnologia, é uma situação que foi até engraçada uma vez. Eu também trabalhei no segmento industrial. A gente estava apresentando o catálogo de hardware, que tem diversos sensores que coletam dados e transmitem isso. Eu tinha sensor Wi-Fi, tinha sensor para 3G, que era com chip celular, tinha LoRa, que é para longa distância. E aí o cliente perguntava qual que é o melhor.
E aí a resposta sempre é depende. O IoT por si só é um conceito. A tecnologia não é a solução, não é a resposta final. Qual que é o seu problema, qual que é o seu cenário, né? Que nem o Murilo comentou, eu quero coletar dado bovino, então eu estou num cenário que tem pouca infraestrutura, está no pasto, eu não vou ter uma rede cabeada, não vou ter uma rede Wi-Fi, então a maior solução para lá provavelmente serão redes de longo alcance, 3G, 4G, LoRa, que consegue trafegar. Eu tô aqui dentro de casa com o Wi-Fi, qual que é a melhor solução para minha Alexa? Obviamente você vai ter uma rede Wi-Fi, você não precisa investir num 5G para se comunicar. Então, eu acho legal isso como o Murilo trouxe. Primeiro, IoT é um conceito, apenas um conceito. Tecnologias são esses mesmos. Bluetooth é uma tecnologia para se trafegar dispositivo um para um de proximidades. Wi-Fi é uma tecnologia. 3G, 4G, 5G que seja uma tecnologia. Qual que é o melhor? Não existe melhor. Existe cenário, problema e qual que é o mais adequado para aquela situação, né, Murilo? Exatamente. E aí cabe a expertise do profissional, o bom senso dele também de ofertar aquilo que o cliente precisa de fato, né? Para não cair em armadilhas. Então, tem muito sistema que o pessoal oferta uma tecnologia e às vezes o cliente fica limitado de escalar ou de resolver mais problemas porque ele foi posicionado numa tecnologia que para o momento resolvia, mas não teve uma visão de futuro que posicionou o cara para ele ter lá uma escalabilidade, né, mais para frente. Então, quando você olha uma arquitetura, realmente não existe a melhor ou a pior. LoRa é melhor do que 4G. Não. 4G é melhor do que 5G. Não, não existe a melhor. Existe a mais adequada, aquela que você vai precisar, que vai te atender financeiramente e tecnicamente vai resolver seu problema, né? Então, isso é muito importante. Muito show, muito show. E você consegue dar algum case de uso, alguma aplicação dentro da Fuse, no caso? Consigo, sim. A gente tem, inclusive, nesse case de uso, eu consigo te responder outra pergunta que você fez de como é que a gente ganha dinheiro, né? Então, como é que a Fuse IoT... Para ter Bluetooth, Wi-Fi, 5G, 4G satélite, a gente já sabe que engloba muita coisa, né? Tem muita coisa dentro desse guarda-chuva. Mas como que funciona a Fuse, por exemplo? Qual é o tipo de... Já que a IoT é um guarda-chuva muito grande, quais desses guarda-chuvas vocês acessam, né? E qual é o tipo de cliente que vocês atendem, por exemplo? Os clientes, existe uma premissa nossa, um desejo de atuar com pequenas e médias empresas, com PMS. Mas infelizmente a palavra é incorreta, né? Mas felizmente nós só conseguimos hoje atuar diretamente com empresas grandes. Por quê? Existem dois problemas aí. A empresa grande multinacional, ela já tem um mindset apontado para a transformação digital, ela tem budget, ela tem pessoal, ela tem treinamentos, reciclagens internas e ela tem uma meta. Até 2025 a gente vai ter que ter o nosso ESG aqui implantado com controle de energia, com controle de água para o meio ambiente, por exemplo. Então existe um mindset, existe uma vontade interna e um movimento que favorece você implantar a tecnologia. O cara já tem um budget. Há 2 anos atrás, por exemplo, quando a gente ofertava nossas soluções para executivos, eles olhavam, legal, o Graz não deve ter passado muito por isso. Legal, mas vamos voltar falando o que vem? Porque não tem o budget agora, né? Então, ou o budget estava fora do que ele estava esperando, na verdade. Então, hoje, quando o executivo, a pessoa vem, chega na gente e fala, eu preciso de uma solução, ele já sabe minimamente o que ele precisa, ele já sabe alguns players concorrentes para ele conseguir ali te balizar também, então ele já vem mais preparado, tá? Porém, qual que é a grande barreira para PMS entrarem e poderem usufruir de internet das coisas? É preço. Hoje ainda, por causa da ordem de grandeza das vendas de dispositivos, a gente não consegue ter um preço muito agressivo para pequenas e médias empresas. Então, um projeto de R$ 200 mil para uma Ambev é peanuts para eles, né? 200 mil reais para eles vão economizar 1 milhão, para eles valem a pena. Mas para um supermercado pequeno, por exemplo,
que tem algumas unidades espalhadas aí em alguns estados, já não vale a pena. E esse cara acaba perdendo dinheiro porque ele não tem esses 200 mil para investir, ou muitas vezes ele tem, mas não tem coragem, não acredita na tecnologia. Então, qual que é uma das vantagens da Fuse IoT? Por nós estarmos dentro de uma holding, a gente tem uma musculatura financeira que a gente consegue entregar isso como serviço. A gente fez a uberização do serviço de IoT. O cara não precisa pagar o setup fee, 200 mil reais. Eu diluo para ele esse valor num contrato de 36 meses e ele me paga como serviço todo mês um FII mensal. Então, fica muito mais aderente para ele, mais fácil dele ter acesso à tecnologia e é assim que a gente entrega também para os nossos clientes. Tem algumas vantagens importantes para o negócio, que é a renda recorrente, né? Para o cliente é importante porque ele tem um suporte, customização, treinamento o tempo todo, ou seja, a gente não vende, instala e vira as costas. Não, a gente vende, instala, suporta, treina, instala de novo, cresce a estrutura, e aí o cliente consegue provar o valor, entender o que ele instalou e ele consegue avançar na tecnologia. É assim hoje que a Fuse consegue avançar no mercado, é assim que a gente pretende colocar essa tecnologia aí disponível para pequenas e médias empresas também no Brasil. Tá? E falando de casos de uso, né? Um caso de uso para a indústria, um dos principais problemas hoje, e é o que a gente tenta minimizar o máximo possível, são os downtimes. O que é o downtime? É o tempo que a fábrica fica parada porque ela teve um problema. Então, a Ambev, por exemplo, que é um cliente muito grande nosso, a gente atende várias plantas pelo Brasil, ela é gerida por um banco, que é o Banco G3. Então, para vocês terem ideia, isso é público, né? E eles não medem as perdas da fábrica em litros de cerveja, eles medem a perda em milhões de reais. Então, uma fábrica ficou parada. Ah, não perdemos 3 milhões de litros de cerveja. Não, perdemos 10 milhões de reais. É contado assim. Então, a fábrica ficar parada onera muito. Pessoal parado, produto que deixou de ser vendido, a logística para. E muitas vezes se para uma fábrica por causa de um motor que quebrou. Um motor na linha de produção já faz a esteira de produção inteira parar, né, Grasman? Então, a gente tem um caso, por exemplo, na Mondelez, no México, que a gente faz a medição de, de comportamento dos motores que fazem a rolagem dos fornos. Então, são 9 linhas de fornos de mais de 100 metros, né? Quase 1 quilômetro de linha de forno. Se um motor dessa linha parar, tem que parar um forno inteiro. E aí, parar um forno inteiro desse significa desligar o gás, desligar a luz, resfriar o ambiente para que entre o humano lá, consiga fazer a limpeza das máquinas, consiga fazer toda a sanitização, faz a manutenção, aí a linha de produção volta de novo. Isso eu estou falando do forno. Sem contar para trás que ficou misturador de massa, ficou agregador de umidade, ficou triturador, teve que parar, limpar tudo seguindo as regras sanitárias, para você conseguir dar manutenção em um único motor. Então, a gente conseguir medir o padrão de comportamento de uma máquina e fazer a predição de falhas, usando plataforma, usando sensor, baseado em internet das coisas, coletar esse dado e conseguir dizer para o gestor, sua máquina vai dar um problema, provavelmente em 99% daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 15 dias, e aí ele consegue se antecipar, fazer a compra da máquina, fazer uma parada programada, e aí existem estudos no mundo que comprovam que um downtime de uma fábrica, em média, demora 72 horas. Então são 3 dias de fábrica parada para você poder fazer uma manutenção. Com a predição, com o sensoriamento, você consegue fazer isso em 3 horas, porque você para tudo, troca aquela peça que você já sabe que vai dar problema, liga de novo. Então, em 3 horas, em média, você tem a sua linha de produção atuando novamente. Um outro caso de uso que a gente tem bastante, a gente faz medição de energia setorizada e eficiência energética nas fábricas também. Então, a medição setorizada, a gente consegue fazer a medição de cocriação de energia, ou seja, lá na subestação, versus o que a fábrica está consumindo. E aí,
dependendo desse coeficiente, para não ter uma sobrecarga e um blackout na fábrica, a gente consegue dar dados e informar para os engenheiros aonde está tendo uma sobrecarga e ele tomar uma ação de desligar um equipamento ou de ser mais assertivo ali na hora para que ele não tenha essa sobrecarga. E essa sobrecarga muitas vezes pode gerar um incêndio, um curto-circuito e paralisar uma fábrica aí por dias também. Então, são casos de uso, aplicações dentro de indústria 4.0 que são muito comuns. Boa. Não, eu tenho 2 comentários, um para cada um desses tópicos. O primeiro, para o pessoal que não trabalha em indústria, não é de segmento industrial, ter uma noção, porque às vezes a gente fala, parou a fábrica, o pessoal pensa que é só ir lá e voltar a produzir, igual o Murilo comentou, é milhões de reais. Cara, eu tive uma visita na Scania, a fábrica de caminhões, há alguns anos, eu não sei como que é hoje, tá? Mas antigamente, alguns anos atrás, poucos anos, né, era cerca de sair um caminhão produzido, não tô falando de uma moto, um caminhão, daqueles 3 eixos gigantescos. Você olha, é um monstro, aquele caminhão gigante, uma cidade cabe lá dentro. A cada 6 minutos e meio, em média, sai um caminhão produzido dali. Então você imagina parar essa fábrica por algumas horas, você imagina parar por 3 dias, igual o Bruno comentou, o quanto de prejuízo custa todo esse tempo parado, toda essa matéria-prima parada. A gente não está falando de pequenos valores, mas de valores gigantescos, colossais. Então, realmente, você otimizar isso, o downtime de uma fábrica, você otimizar a manutenção, fazer menos manutenções preventivas, porque você tem a informação da máquina. E que informação é essa do motor? Eu consigo medir temperatura, eu consigo medir consumo de energia elétrica, eu consigo medir vibração, eu consigo medir o som, eu consigo traçar todos esses dados, esses gráficos, começar a traçar gráfico. Eu tenho o gráfico padrão de consumo do motor, né, Murilo? O gráfico de um motor estável, saudável. Opa, o meu motor que eu estou medindo com o IoT, com o meu sensor que está instalado na fábrica, está dando uma curva acentuada para cima. O que isso quer me dizer? O motor vai estar em falha. Eu consigo traçar todas essas ferramentas e não só saber que ele vai dar problema, mas aonde que vai dar problema, quando que vai dar problema, através de machine learning, de algoritmos pré-programados, né? E aí, só para complementar também a segunda parte, era até um ponto que eu ia perguntar para você, Murilo. Eu vejo assim como oportunidade de pequenas e médias empresas um potencial absurdo a parte de eficiência energética. Por quê? Você pega uma empresa de qualquer tamanho que ela tem máquinas, ela tem motor, ela tem equipamentos, um hospital, tem uma máquina de raio-x, tem máquinas que consomem muita energia elétrica. Você conseguir reduzir, nem que seja só de ajustar o fator de potência de consumo de energia elétrica daquela máquina, você tem aquela redução na sua conta. Então, eu já vi projeto de energia elétrica em indústria, tudo bem que era algo extremamente pontual, porque era uma máquina que estava totalmente defasada, mas o payback do projeto seria em um mês. O cara instalar um medidor de energia, começou a monitorar, identifiquei uma falha, a máquina estava com rolamento, a bobina do rolamento do motor estava em curto, estava puxando muita energia, ajustou aquela máquina e a conta veio muito mais barata e um mês se pagou aquele projeto. E eu vejo esse potencial muito grande, queria ver a sua opinião, porque o pessoal não tem noção de quanta informação está naquela sua rede elétrica de botar um TC, botar um transformador, começar a monitorar isso e deixa eu ver aqui o ganho que eu vou ter, né? Cara, acho que até mais do que isso, no conceito de IoT sendo um pouco mais profissional e abrangente assim, a gente consegue colocar um sensor para fazer a leitura da parte elétrica e tem muita máquina que pequenas e médias empresas compram que elas já possuem sensores, só que eles não sabem como conectar, como ler, como coletar esse dado. É uma coisa que a gente faz muito bem hoje. Tem muito cliente que procura a gente e fala, pô, eu quero medir tal máquina, uma extrusora lá, qualquer que seja um torno, CNC, aí a gente fala, não, mas esse não precisa colocar sensor. Aí o cliente, não, já tem aqui uma saída serial, a gente consegue ler isso aqui em Modbus, por exemplo. Olha o perigo de uma pessoa mal intencionada, né, um fabricante, um integrador mal intencionado de falar, vamos colocar sensor aqui, vamos comprar, vamos fazer uma estruturação, um retrofit na máquina. Aí que você vê que bons profissionais que não são, né? Exato, só que graças a Deus esse cara dura pouco no mercado, porque ele cai rapidinho. Dá 1 ano, 2 anos, aí a verdade vem à tona e o que a gente quer é ter o long life term, vamos dizer assim, né? A gente quer fazer realmente a coisa mais para frente. E tratando a parte de eficiência energética, é importante a gente separar que a eficiência energética possui alguns vieses e o pessoal de engenharia eles gostam muito de dividir isso. Eu já tive algumas discussões aqui, eu participei aí, vi de longe, na verdade, né? Eu fiquei olhando, namorando a ONEE, que é a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, que foi da EDP. Ela fez em 4 estados aí no ano passado. Eu acompanhei, foi muito interessante, cara, ver os alunos dando soluções de eficiência energética, assim, totalmente
fora e dentro da caixa ao mesmo tempo. Mas o que é eficiência energética, falando em termos gerais? Eficiência energética ela é dividida, como eu falei, em dois vieses. O primeiro é a gente transformar um equipamento que gasta muita energia e transformar, fazer alterações físicas, eletrônicas, eletromecânicas nele de forma que ele consuma menos energia. Por exemplo, a televisão de antigamente usava válvulas e ela gastava uma energia absurda. Os computadores antigamente usavam válvula. Aí veio a criação do transistor, que gasta ali microampere, microwatts, né, e conseguem ter a mesma ou performance muito melhores, gastando muito menos energia. A lâmpada que a gente tinha incandescente, aquela lâmpada amarela que esquentava pra caramba, a lâmpada de LED que a gente tem hoje. Isso é um padrão de eficiência energética. A gente pegar um equipamento, fazer alterações físicas para que ele consuma menos energia. Porém, existe um outro viés que é aquele equipamento já está ali gastando energia. Mas será que eu estou utilizando ele da forma correta? Aí a gente passa a sensorizar e fazer leituras nele para dar insumo, e é exatamente o exemplo que você deu, aonde a gente consegue identificar se aquele equipamento ligado em 80% só da potência, será que ele não gasta menos e produz a mesma coisa? E isso é muito comum, cara, quando a gente vai fazer medição de energia em motores, o pessoal das fábricas coloca o motor a 100% da potência, e ele produz a mesma coisa estando a 80%. Aí tem a redução de carga, redução de atrito, redução de gasto, né, de tanto energético quanto físico do equipamento. A gente consegue aumentar a vida útil do equipamento, fazendo com que ele gaste menos energia. Então, esse estudo, baseado na leitura dos dados, a gente também trata isso como eficiência energética. Então, para um supermercado, para uma linha de varejo, financeiro, um banco, por exemplo. A gente tem um cliente aqui que é um banco, e a gente faz monitoração de agências. Esse banco ele gasta hoje, nível Brasil, 170 milhões de reais de conta de luz. E ele tem lá um número que ele quer reduzir em 30%. E eu vou te falar, vai ser fácil fazer essa redução de 30%, porque 90% das agências, o ar-condicionado fica ligado 24 horas por dia. E não precisa. Né? Alguém esqueceu a luz do estoque acesa e aquela luz ficou acesa ali uma semana inteira. E aí você multiplica isso por 3 mil agências espalhadas pelo Brasil, pronto, você tem alguns milhões sendo gastos aí. Então você consegue medir, hoje a gente tem sensores e equipamentos que controlam o ar-condicionado, a temperatura e a utilização mediante a presença de pessoas. Se tem gente no ambiente, se está dentro do horário, a gente consegue dar inteligência para esse sistema, para ele controlar não só a temperatura, ergonomia e conforto do ambiente, como também a utilização e eficiência energética como um todo. Então, a gente esbarra muitas vezes aí também na cultura, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, o gerente do banco no Nordeste, por exemplo, ele tem um comportamento completamente diferente do gerente do Sul, por causa da diferença de temperatura, por exemplo. Né? Então, a utilização dos equipamentos, ela precisa ser racionalizada. Né? Esse é um termo que a gente usa aqui, não otimizada, mas racionalizada. Precisa ser melhor designado o uso. Cara, muito show. Uma baita aula, tenho certeza. Cara, eu tenho certeza que quem não é do mercado de indústria, não é do mercado dessas coisas mais pesadas, né, que é um pouco distante da realidade das pessoas normais, porque quando você fala Ambev, as pessoas vão lembrar do produto final, né? Eles não vão, tipo assim, exatamente, você não sabe como que foi feita aquela garrafa ou aquela lata, né? Você não faz ideia da quantidade de coisas e processos. Uma dica, não dá em árvore. Não vou colocar em árvore, entendeu o negócio? Então, é uma noção muito diferente, assim, de como funciona esse mercado, né? Como que essas coisas, elas aparecem na mão do consumidor, né? Então, a gente vê que realmente essa tecnologia de IoT, ela está literalmente em muitas coisas que permeiam o nosso dia a dia, mas que as pessoas elas não sabem de onde vem ou como vem, e por isso que eu acho muito importante trabalhos como o seu, inclusive esses de educação, né, para mostrar que, cara, a gente já está vivendo essa realidade, isso já existe, né, e isso faz com que as pessoas elas começam a olhar para a tecnologia de uma maneira diferente, não é só o cara
que gosta de computador, que é nerd e que precisa desse tipo de coisa. Dentro de uma empresa de tecnologia, você precisa de diversos setores, né? Você precisa de diversos expertises. Inclusive, é melhor que haja essa diversidade de pessoas dentro de uma empresa de tecnologia, né? Então, muito, muito bacana isso que você falou. E indo um pouco para essa linha, né, de mercado, eu queria te perguntar o que você acha do mercado brasileiro, né, do cenário brasileiro. Você acha que a gente tá atrasado ou não em relação a isso, em questões de emprego, né? Bom, com certeza existe muita oportunidade dentro desse mercado, porque só pela pouquíssimas coisas que você citou aqui sobre esse tipo de coisa que é um pouco mais perto, a gente nem citou Smart City, a gente nem citou a parte de monitoramento de saúde, né, monitoramento de corpo, a gente não disse as coisas que aparecem só na China ou só lá no Vale do Silício, a gente falou de coisas reais que existem aqui no Brasil, né? Então, é um tema muito infinito, a gente ficaria horas e horas aqui falando sobre isso. Então, descentralizar um pouco, né? Então, eu queria perguntar um pouquinho sobre o cenário brasileiro, se a gente está atrasado ou não em relação ao resto do mundo, e sobre oportunidades de emprego, né? Assim, como que uma pessoa ela consegue começar a trabalhar nisso, né? Onde que ela começa a estudar? Por onde que ela começa a procurar? Acredito que essa informação seja muito importante, muito útil para as pessoas que estão ouvindo aqui a gente. Sim. Então, Caio, quando a gente está falando de indústria 4.0, as tecnologias e os conceitos se cruzam em todas as verticais, tá? Tudo isso que a gente mede na indústria, a gente pode medir no agro. No agro também tem motores, no agro também tem consumo de energia, no agro também tem consumo de água, enfim. Mesma coisa para Smart Cities, a mesma coisa para saúde. A gente fala de monitoração de saúde, mas é importante também a monitoração dos hospitais, que funciona como uma indústria. Lá tem botijões e galões de gás, de líquidos, oxigênio, nitrogênio, e é muito importante fazer medição dos insumos e tecidos que estão lá, bolsas de sangue, medicamentos, também as vidas que estão lá, né? Então, já existe muita tecnologia disponível para hospitais, não somente para medição de sinais vitais, tá? Que aí a gente entra numa seara bastante complicada, porque não existe no Brasil uma normatização que diga assim, aquele sensor está medindo a frequência cardíaca correta. Isso não existe, aí tem que ser o estetoscópio do doutor mesmo, não tem jeito, né? Então, se você for ver a medida, eu já fiz esse teste de pegar um Xiaomi, medindo, no outro braço eu estava medindo com o Apple, e as medições de temperatura e frequência cardíaca estavam diferentes, pareciam que eram duas pessoas. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Isso serve de parâmetro, mas isso não pode ser levado ao pé da letra quando a gente fala de saúde, assim. É sempre importante, quando a pessoa está correndo com o relógio, pode confiar no dado que está ali, mas confia mais no seu médico, que com certeza você vai ter Por favor. Por favor, sabe, assim, é só uma referência aquilo ali que É você tem. interessante você falar isso, que uma galera usa esses sensores de relógio e tudo mais, e o cara leva como se fosse, tipo, putz, é isso daqui que importa. Não, entrei na faixa para queimar gordura. Talvez. O pessoal pensa isso, né? Mas tudo isso que a gente está falando se cruza em todas as verticais. E aí, falando de Brasil, como a gente atua com parceiros globais, né? A gente está presente na América Latina inteira. Cara, eu fui fazer instalação no México, a gente já foi para Colômbia, a gente fala com o pessoal nos Estados Unidos, a gente tem a nossa startup irmã, que é a Algory, que fica em Israel, né? A gente tem um centro de tecnologia, de fábrica de software que nos ajuda, que está na Ucrânia, cara, hoje, agora acabou de mudar, né? A gente até teve alguma dificuldade aí na migração dos serviços, agora está tudo nos Estados Unidos e outra parte na Alemanha. Mas foi uma experiência muito incrível, assim, a gente poder ver e eu poder falar para vocês como é que está o IoT no mundo. O Brasil, sem dúvida nenhuma, é o grande celeiro de IoT no mundo. Tá? O Brasil assinou o Plano de Internet das Coisas em 2018, em junho de 2018. Foi uma das primeiras coisas que o ministro Marcos Pontes fez, nosso ministro astronauta, né?
embora a verba seja bastante modesta, eu converso muito com o pessoal do INT, com o Instituto Nacional de Tecnologia, eu até palestrei no ano passado, no centenário do INT, eu converso muito com o pessoal de governo, converso com gente do mundo todo a esse respeito, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, cara, de um modo geral, nós estamos na vanguarda de internet das coisas. Existem locais no mundo que estão mais avançados? Existem. Japão, Berlim, Tóquio, Berlim, Taiwan, Wuhan, a Ásia, né? Os caras estão muito mais avançados. Só que é ilhado. Esse avanço ele é ilhado. É naquela região especificamente. Então, quando a gente olha para a China e fala que lá é o celeiro da tecnologia, de fato é, mas não é a China toda. Se você olhar para a China toda, a maior parte da China não tem nem energia elétrica. O pessoal é de área rural e área rural degradada. Aqui no Brasil, a gente já tem uma viabilidade, embora a nossa infraestrutura não seja tão boa, mas o brasileiro é o cara que não desiste, é o cara que pega, que vai, que faz, que insiste, ele dá um jeito, ele põe para funcionar, ele busca um parceiro, cara, ele vai. Enquanto eu vejo empresas na Europa, por exemplo, que na primeira dificuldade para. Eu vejo americanos que começam um projeto e aí eles passam para outro e passa para outro, o projeto acaba não evoluindo e o brasileiro já não. O brasileiro gosta de insistir, né? O brasileiro não desiste nunca. Então, rapaz, que orgulho que deu agora. Agora tu vai até mais confiante do Hexa, viu, Murilo? Não, não, de verdade. A gente, falando de tecnologia e de IoT, a gente dá de 7-1 na Alemanha de lavada, cara. De verdade. É uma honra, assim, ver esse pessoal. Embora a gente ainda não tenha tantos talentos performando profissionalmente, e essa até é uma dor que a gente passou aqui na Fuse. Por que a gente comprou uma empresa de engenharia? Porque, cara, era muito difícil contratar. A gente encontra um engenheiro? Encontra. Encontra o gerente de marketing? Encontra. Mas o cara nunca ouviu falar de IoT. Aí eu falei, caramba, nunca ouviu falar de automação, de protocolo industrial. Como é que a gente ia fazer? A gente tinha que treinar esse cara, trazer ele para dentro, aí depois de 3 meses ele olhar e falar, não gostei. Tchau, tô indo para outra empresa, tô voltando para minha empresa. A gente sofreu muito com isso. E aí, qual foi a grande ideia que a gente teve? A gente criou um centro de treinamento de IoT e inteligência artificial, que é a Fuse IoT Academy, tá? Então, o que a Fuse IoT Academy proporciona? Se você entrar lá, academy.fuseiot.io, você vai se deparar com um curso chamado Fundamentos de IoT. Cara, esse curso, ele tá hoje por R$ 69. Eu não estou fazendo propaganda, mas é assim, é um valor de vontade. Pode fazer. Conhecimento Já mesmo. Já absurdo. É um valor, cara, que... Já tô entrando no site aqui. É um valor que você paga em 3 Heinekens, né? Assim, não é a entrada de uma balada. E você tem 4 horas de conteúdo explicando as tecnologias, o conceito, a história. A gente vai lá em George Boole, em 1815, explicar a regra booleana até o ROI, como que a gente faz a conta de trás para frente. Então a gente tem 4 módulos técnicos e tem 4 módulos voltados para negócio. Como é que você faz isso tudo virar dinheiro? Esse curso ele te dá a base fundamental para você conseguir performar. Mas por que a gente criou esse curso? Porque todo mundo que a gente contratava, a gente precisava treinar. Eu falei, vamos criar logo uma escola, né? Vamos fazer logo um centro de treinamento. E deu muito certo. Hoje, esse curso é a base da jornada EdTech da TIM, onde a gente treina mais de 200 executivos do Corporate Solution no Brasil inteiro. Então, você imagina a honra que é para a gente treinar uma das maiores operadoras de telefonia do país e eles confiarem no nosso know-how, confiarem no nosso conteúdo para treinar a força de vendas dele no Brasil inteiro. Então, isso já foi feito no ano passado, esse ano a gente está dando continuidade. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente direciona palestras customizadas específicas para as áreas dentro da TIM. Tem uma área que cuida somente de mineração. A gente vai e treina o pessoal de Corporate Solution focado em mineração. Como que o IoT funciona para a área de mineração? Quais são os desafios, casos de uso, tecnologias que estão disponíveis? O que é real e o que é o Black Mirror do IoT dentro de cada uma das variáveis aí, das verticais. Então, eu não vejo
um cenário melhor para o Brasil nos próximos anos do que a gente conseguir, sim, ser um destaque mundial. E eu estou falando assim, composição geral, tá? Não estou falando só de São Paulo. Tem muita gente boa de IoT em Pernambuco, tem muita gente boa de IoT em Santa Catarina, tem muita gente boa de IoT no Acre, cara. Tem gente fazendo coisa de verdade. E se Tem gente no Acre? Agora eu tô surpreso. tem, e o Acre existe, é verdade. Não é mentira, eu estive lá, cara. É um lugar sensacional. Então, assim, tanto isso é verdade que o Brasil é a referência, que essa startup de Israel, que abraçou a gente se abraçou, eles têm a gente como representante América Latina inteira. Por quê? Porque eles enxergaram a qualidade dos nossos serviços aqui no Brasil, e a gente vai para a Colômbia fazer instalação, não tem empresas de IoT na Colômbia. Tem no Chile, mas você vê as empresas do Chile, não são empresas que nasceram, vieram do zero e bum, estouraram. São empresas grandes que já estavam lá, multinacionais, que têm um departamento de IoT. Ou outras empresas que já estão estabelecidas com as suas filiais lá. Então, cara, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um dos países mais promissores aí no mundo todo para IoT. E se você vê aí, a gente recebe currículo aqui, tem professor de educação física que é programador, né? Tem artista plástico que é programador. Todo mundo hoje quer ser programador. E aí fica aqui o meu disclaimer, né? A minha dica até para você que quer estudar programação. Primeiro, não é fácil. Segundo, não é rápido. E terceiro, se você não ama o que você está fazendo, cara, vai fazer o que você ama. Porque quando você trabalha com o que você ama, o dinheiro vem de qualquer jeito. O dinheiro é residual. Eu tenho uma premissa: qualquer coisa que você olhar em torno de você dá dinheiro. Tudo que está em torno de você foi uma pessoa rica que te vendeu, foi uma empresa rica. A porta, a maçaneta, a lâmpada, o carpete, a internet, o computador, a tesoura que cortou o seu cabelo foi fornecido por uma empresa grande que o cara fazia o que ele amava. Se você não ama o que você faz, se você está querendo fazer programação, entrar no mercado de tecnologia por causa do dinheiro, você vai durar pouco, porque o mercado de tecnologia é muito desafiador, né? E competitivo também, né? E competitivo, É bem exatamente. competitivo, né? Porque tá todo mundo olhando para isso, né? Todo mundo sabe que isso é realmente disruptivo, né? Mas bem legal saber que o Brasil é uma das grandes potências de IoT, né? Do mundo. E então mostra que tem uma grande oportunidade aqui para a gente, né? Porque quando você tem uma potência, é mais fácil de você encontrar pessoas que possam te ajudar, né? Que possam te ensinar e colaborar com esse ecossistema, né? Esse ecossistema tecnológico, assim, né? Cara, uma pergunta, né? Sobre um pouquinho sobre a sua empresa, né? Você consegue explicar rapidinho, assim, tipo, em uns 5 minutos, algum case de fracasso ou de sucesso da sua carreira, ou os dois, se você quiser? Que é como como a gente viu que você teve um crescimento muito grande, muito explosivo, então eu tenho certeza que você também pode agregar não só na área de técnica, tecnológica, mas também como negócio, né? Como empreendedor, como uma pessoa que está à frente de outras pessoas e que está liderando um grupo de pessoas, né? Sim, sim. Um case de fracasso que Que eu você não pode abrir, consigo. né? Que às vezes você tem NDA, não sei, aí Ah, não, mas a gente pode explorar, assim, sem dar grandes nomes, muitos detalhes, né? maiores. É, mas, cara, fracasso é comigo mesmo. Aquele empreendedor que nunca fracassou, ele não empreendeu, né? Não Então, é, não é. eu cheguei a falir, literalmente, assim, Caio. Eu fali, que eu digo, de ter 30 ovos para comer no mês. Sabe aquela bandeja, 30 ovos, R$ 10? Porque eu apostei todas as fichas em cima de um projeto, em cima de um desenvolvimento que não dava certo. E o que eu queria na época? Eu estava querendo controlar um sistema de IoT por voz, porque eu tinha a expertise da URA, da programação. Eu falei, ao invés de configurar, isso aí estava focado para Smart House, né? Então, você controlar todo o sistema da tua casa
por voz. E ela reconhecia somente Alexa. como se fosse uma Alexa. Só que isso foi 8 anos atrás. O máximo que eu consegui foi pôr fogo na instalação da minha casa, assim. Então, eu pedia, Caraca, eu pedia para ligar a luz, desligava a geladeira, eu estava aprendendo ainda também. E aí o porquê que eu fracassei? E o pior, né? Eu fui apresentar isso para pessoas, para executivo, todo mundo gostou, achou, nossa, você conseguiu fazer, deixa eu ver. E aí eu recebi um pequeno aporte para eu conseguir respirar durante alguns meses e conseguir evoluir no projeto, mas eu não consegui. Aí a minha startup faliu. Foi no momento que até eu tive que voltar para o mercado e voltei a ser desenvolvedor. Foi quando eu fui para a Nuveto e aí a coisa estourou realmente, né? E case de sucesso, eu acumulo alguns aqui porque toda essa experiência que eu tive de errar, de abordar, eu já fui fazer pitch e pediram para eu tinha 5 minutos de pitch e pediram para eu descer no terceiro minuto. Falou, não, a gente já entendeu, pode descer. Assim, fracasso durante o pitch, porque eu fui mal preparado, porque eu não sabia qual era o roteiro que os investidores estavam esperando, ou por mais que o meu produto, a minha ideia fosse boa, eu não sabia comunicar ela. Então, eu fracassei muito em alguns projetos por falha de comunicação. E a gente, hoje eu dou algumas palestras, algumas mentorias, eu falo pro pessoal, né? Falo, quanto que vale a sua ideia? Aí o pessoal fala, minha ideia vale 10 milhões de dólares. Eu falo, não, sua ideia não vale nada. É zero. Um balde com ideia na feira custa 10 centavos. Então, um balde com 1 milhão de ideias. O que vale é o teu poder de execução. A tua ideia agora tem 8 bilhões de pessoas no mundo tendo ideias o dia todo, o tempo todo. Todo mundo tem ideia. Mas quem é que está fazendo elas acontecerem? E aí é uma outra provocação que eu faço. Qual que é o lugar mais rico do mundo? Aí a pessoa fala, Dubai, o Bahrein. Não, cara, o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Lá estão enterrados todos os sonhos, lá estão enterradas todas as ideias que todo mundo deixou de executar e foi enterrado junto. Então, é o lugar que mais rico do mundo é, sem dúvida, o cemitério. Então, a gente poder olhar assim para os nossos fracassos e a gente saber que a gente fracassou é muito bom, porque é sinal de que a gente fez alguma coisa. Porque pior do que fracassar é não fazer nada, né? Então, o case de sucesso, a Fuse IoT é um case de sucesso imenso aqui na minha vida. E aí não é um case de sucesso somente do Murilo, né? Foram pessoas que tiveram a sensibilidade de olhar para o Murilo e falar, cara, dá para a gente tirar alguma coisa desse moleque aí. Vamos lá, vamos ver o que ele tem para ouvir. Ele não tem só PowerPoint. Acreditaram em mim, e aí eu tenho que falar alguns nomes aqui, que é o Marcos Moraes, que é o CEO da Pines, o Luiz Palermo, que o Grasman com certeza conheceu o Palermo, né? Conheço. E foram Gente boa. gente boníssima, que é o CEO aí da Nuveto. E hoje eu tenho a felicidade de, dentro da Fuse, ter um CEO na Fuse, contratado também, que agora também é meu sócio, tem uma participação na Fuse, que é o Disseu Torres, que foi country manager da Vaia, foi um grande executivo dentro da Nokia também, por muitos anos. Então, aquilo que eu não tenho de expertise executiva, porque eu sempre fui operacional, eu conto com essas 3 cabeças executivas para me guiarem para frente. São esses caras que me ouvem, que me aguentam, que aturam os meus sonhos, que toda semana eu chego com um PowerPoint diferente e eles começam a dar risada e falam, não, Murilo, sai daqui, pelo amor de Deus, não tem mais dinheiro, vamos embora. Então, acho que de case de muito sucesso, legal. sem dúvida, cara, é a Fuse. Muito legal, muito legal. E outra coisa que também eu acho muito, muito importante, né? Porque o ser humano, ele sempre seguia pelo sonho, né? Ele sempre seguia através de um objetivo ou de a maneira como ele quer estar no futuro, né? Então, sobre o futuro do IoT, né? Quais projeções você acha que podem acontecer nos próximos anos, né? Ainda mais com esse crescimento exponencial da tecnologia? Então, o conhecimento, por exemplo, na medicina, né? Hoje ele dobra a cada 3 dias. Antes ele dobrava a cada 6 meses, né? Então é um negócio que está realmente muito exponencial, porque quanto mais você evolui a tecnologia, mais você acaba auxiliando essa aplicação em diversas áreas do estudo humano, né? Então eu queria saber um pouco de você, quais são as suas projeções
de inovação, né, para a empresa do IoT. E eu queria também algumas referências para a gente colocar aqui na descrição desse podcast, algumas referências de estudo além da Fuse, se você tem alguma outra, algum livro, alguma coisa que te inspirou, que realmente te faz olhar para frente e querer que esse futuro chegue da maneira que você almeja, né, dentro da sua cabeça. Cara, sem dúvida, falar sobre o futuro de IoT é uma das coisas que eu acabei de falar, né? Tendo em vista o cenário brasileiro, eu acredito muito, né? Cada vez mais o consumo de tecnologias pelo brasileiro em todas as classes sociais está sendo muito maior e isso dá fomento e base para que as indústrias avancem em pesquisa e desenvolvimento, em inovação e isso esteja mais aberto e esteja mais próximo das pessoas, inclusive que mais precisam. E aí eu acho que, como eu acredito muito no pilar humano do IoT, uma das tecnologias não uma das tecnologias, mas o futuro do IoT vai ser sem dúvida, cara, para ajudar as pessoas de um modo geral. Então, não vai ser só eficiência energética, não vai ser só monitoração de sinais vitais, não vai ser só comportamento de máquinas, mas vai ser comportamento de barragens, vai ser comportamento de cidades, enchentes, tráfego, segurança. Eu acredito que é algo que vai estar muito em voga daqui para frente, tá? Tráfego, eu acho que é um negócio que vai... Já existem um grande problema, né? É um problema imenso que a vertical de mobilidade tentou resolver, mas ela para na política, ela para no preço do combustível, ela para no preço da energia elétrica. Existem as commodities que estão por trás que acabam travando aí. A gente tem, por exemplo, a Green Yellow, que eram os patinetes e bicicletas compartilhadas em São Paulo, que deixou de existir por causa de cultura. Né, por causa de cultura do ser humano, desde vandalismo até roubo de patinete, enfim, aí é um case bastante conhecido. Mas o futuro eu acho que vai muito assim no encontro de vamos ajudar as pessoas, vamos transformar um mundo melhor, porque vai chegar um momento, Caio, que sem as pessoas a gente não vai conseguir fazer mais nada aqui, não vai mais fazer sentido. Então, principalmente na parte de segurança, visão computacional, né, uma coisa que a gente ouve o pessoal falando, mas visão computacional é algo muito importante e é uma tecnologia que está dentro do conceito de IoT, de internet das coisas. Você identificar indivíduos, você identificar comportamentos em cidades, onde você consegue dizer se aquela pessoa está com uma arma na mão, quem é aquela pessoa e conseguir alertar aí as autoridades, por exemplo, para que tenha uma tomada de ação e aumente a segurança daquele local rapidamente. O mesmo acontece para enchentes, o mesmo vai acontecer para deslizamentos, para encostas, para barragens, para edificações. Então, eu não vejo um outro futuro maior assim para o IoT que não seja a parte de sensoriamento para que a humanidade consiga sobreviver mais alguns anos aí, né? Vamos dizer assim. Sim, com harmonia, né? Com mais harmonia. Muito, cara, sensacional. Sem palavras, assim. Diferença de estudo, para ser bem sincero, já que eu fiz o jabá da Fuse Academy, né? Cara, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Isso tudo que a gente falou, se a pessoa quer ser um grande programador ou quer atuar nessa área de IoT, se ela não tiver um segundo idioma, vai ser muito difícil ela conseguir performar. Boa. Seja o espanhol ou seja o inglês. E não adianta colocar o inglês intermediário. Quando você for falar com um americano, você não vai conseguir se comunicar muito bem. Aprender inglês de verdade, imersivamente, aprender espanhol de verdade. O espanhol não é o la garantia soy yo hablo un poco. Não. Sabe, assim, se dedicar de verdade e dar a cara a tapa e querer aprender, porque isso faz você alçar novos voos. E por que eu estou falando isso? Existem cursos excelentes, gratuitos, no MIT, em Stanford, por exemplo, online, sobre IoT. São cursos que demoram 40 horas para você se formar e você sai formado, certificado em IoT por Stanford, cara. E é de graça. E a barreira que as pessoas não fazem primeira
É a língua, e segundo, porque essa informação muitas vezes nem chega nela. A pessoa não sabe. Ela sabe o nome daquela menina que está no BBB, mas não consegue abrir o Google e pesquisar curso grátis. E isso não é culpa dela, é o nosso sistema, é a cultura que a gente foi inserido aqui. E não é só no Brasil, não, tá? Não tem síndrome do vira-lata, não. Nos Estados Unidos, os jovens passam pelas mesmas coisas. Nos Estados Unidos, tem jovem que acha que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? Isso aí é noticiado a todo momento. Então, as referências de estudo que eu posso passar é o MIT, então, onde o IoT realmente foi criado lá por Kevin Ashton, em Stanford. Tem também a OneCode da Samsung, que também fornece treinamento gratuito. Procura aí no Google, Samsung IoT. E outra, a Alura. Cara, eu nunca fiz um curso na Alura, mas a Alura, ela fornece o treinamento de graça para você e você só começa a pagar depois que você tiver empregado. Não tem desculpa mais, cara. Sabe? Acabou assim as desculpas de uma pessoa que não quer evoluir na vida, que não quer ir para frente. Larga um pouco o Facebook e o TikTok e se dedica meia hora por dia, que daqui a um ano vocês vão ver onde vocês vão estar, cara. E quem tá falando isso é um negro empreendedor que nasceu numa área de risco em São Paulo chamado Capão Redondo. Eu saí de lá. Eu sei qual foi o caminho que eu precisei trilhar, e esse caminho foi estudando e me envolvendo com pessoas boas. É por aí que a gente tem que ir. Então, quanto mais você estudar, quanto mais pessoas boas você tiver perto de você, mais fácil fica de você conseguir alcançar seus sonhos, sem dúvida. Muito show mesmo. Cara, eu queria saber, né? Primeiro eu queria parabenizar, né, pela sua trajetória, pelas suas conquistas e pela sua garra, né, pela sua persistência de sempre querer almejar mais, sempre querer fazer com que as coisas andem e funcionem e que tenho certeza que para você ter essas pessoas ao seu lado, né, que você falou dos seus conselheiros, com certeza elas te admiram e você se provou o seu valor ao longo do tempo, né? Então isso é muito importante. Como diria o Newton, né, que ele se enxergou mais longe porque ele estava em cima do ombro de gigantes, né? Então eu sei que é muito importante você ter boas parcerias e você ter boas pessoas ao seu lado que estejam dispostas a seguir, né? Um sonho, seguir um objetivo. Então, cara, muito, muito bacana mesmo. Agora, para a gente encerrar, né? Infelizmente, porque, cara, nem parece que a gente está uma hora aqui conversando, foi muito bom mesmo. Eu queria saber como que a galera consegue te achar, como que ela consegue te encontrar na web, poder entrar em contato com você, ou se você estiver contratando, querer trabalhar mais com você, saber um pouco mais sobre você. Então, a gente vai deixar aqui nos comentários também do podcast. Estou contratando, aliás, estamos contratando, e por gentileza me ajudem. Não aguento mais fazer entrevista, né? Tá quase assim. É muito difícil, assim, a gente recebe currículo de todos os tipos e a vontade que dá é de dar oportunidade para todo mundo, cara. Mas negócios são negócios. A gente precisa fazer o negócio gerar dinheiro para pagar os pais de família que estão aqui dentro já, né? Não dá para dar oportunidade para todo mundo, mas a gente dá. Mas hoje a gente está com duas vagas específicas, uma para engenheiro de automação de campo, um cara de field services, tá, que conhece aí um pouco de eletrônica e automação industrial, não precisa conhecer de IoT, a gente treina você, tá? Isso a gente faz internamente. Inglês é desejável, né, para essa vaga, mas não é premissa. Já o espanhol, como a gente tem atuação na América Latina toda, já é mais do que desejável, aí pelo menos o intermediário é básico para a gente, tá? E a gente também está contratando um desenvolvedor Java com Angular também, para a gente fazer o back-end das entregas que a gente está, que esse engenheiro de campo vai implantar. Então, você que é desenvolvedor Java e você fala inglês fluente, espanhol também, cara, por favor, fluente não, avançado, por favor, manda seu currículo aí pra gente. E para me encontrar na internet, para vocês terem ideia do quão o mercado de IoT ainda não foi tão explorado no Brasil, basta você digitar no Google Murilo IoT.
Pronto, vai aparecer lá palestras que eu dei, material a meu respeito, vai aparecer meu LinkedIn, o site da minha empresa, e não tem outro Murilo que trabalha com a IoT no Brasil ou no mundo. Eu gostaria que tivessem vários Murilos aí, de verdade. Tá aí, é verdade. Acabei de jogar e assim, os 6, 7 primeiros links, acho que todos, inclusive, são seus. Então tá aí, é uma marca registrada. Pois é, o pessoal. Muito show mesmo. É isso aí, bem conhecido, o pessoal conhece por aí. Então não adianta eu ficar passando LinkedIn, passando mídia social. Entra lá, tem muito material, tem palestra que eu dei para a FATEC, tem palestra que eu dei para o MCTI, para o Ministério de Tecnologia. Cara, tem muito material bacana. E eu fico à disposição, hein? Meu WhatsApp tá na rede também, meu LinkedIn, meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, precisar de mentoria, quer saber como tirar uma ideia do papel, como é que vai fazer, tá com dúvida de empreender, já faliu, quer chorar, bora, eu tô aqui pra gente avançar aí junto. Muito show, cara. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, né? A gente sabe que o tempo de empreendedor é escasso, tem muita gente, muita demanda, tá todo mundo chamando a gente, precisando da gente. E queria agradecer, né, pelo seu tempo de estar aqui compartilhando o seu conhecimento, suas experiências e a sua vontade de crescer esse mercado aqui no Brasil, né? Então, eu quero te dar as últimas palavras aí, alguma mensagem que você queira dar para as pessoas que estão te ouvindo ou alguma coisa assim. Cara, primeiro, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, pela paciência de estarem me ouvindo há mais de uma hora, né? Perceberam que eu sou bastante prolixo, Nada. mas a mensagem que eu posso dar de fundo, assim, é não desiste e principalmente não pare de estudar nunca, nunca. Quando alguém falar para você que alguma coisa é muito simples, desconfie. Que como dizia aquele antigo político, né, o Enéas Carneiro, meu nome é Enéas, ele uma vez deu uma entrevista falando que estudava, né, desde os 8 anos de idade, ele estava com quase 60 anos, e tudo que ele estudou até ontem ele não conseguiu entender nada, porque tudo é muito complexo. E onde que está essa complexidade? Na medida que você avança nos estudos, você vai percebendo que quanto mais você aprende, menos você sabe. Uma gota d'água é algo muito complexo, porque ela é formada por átomos, por ligações moleculares, que são muito complexos, componentes químicos complexos, e quando você vai lá no fundo realmente estudar, você acaba descobrindo que você não sabia nada. Então nunca para de estudar, cara. É uma coisa assim que você precisa ter isso na mente. Não é uma faculdade que vai te colocar onde você quer, não é um livro, mas uma sequência de faculdades, se você acredita que é ela que vai te levar, é uma sequência de livros, se você acredita que é o livro que vai te levar, mas o mais importante, não se entrega, esteja sempre ativo, porque no decorrer do caminho, inclusive, você vai encontrar pessoas que vão te agregar no caminho, pessoas que vão te dar a mão. Você dá o seu melhor aqui em cima, você dá o seu melhor quando você estiver embaixo, você dá o seu melhor no meio. Sempre dê o seu melhor sabendo que existem altos e baixos. Então, dificuldades vão acontecer, não é fácil realmente, e estudem, estudem, estudem. O Brasil precisa de gente determinada a ter conhecimento e fazer desse conhecimento o pilar de mudança. Perfeito, Murilo. Muito show, muito legal mesmo. Graça, você quer falar alguma coisa? Show. Não, só para me despedir aí, agradecer, muitíssimo obrigado, Murilo, foi uma honra ter aqui você com a gente, agregou bastante. Eu fico até honrado de a minha trajetória profissional, que é curta, que eu sou jovem, né, ver pela cara de moleque, né, não tem como negar, mas de ter conhecido pessoas tão boas, tão significativas, assim, com histórias tão bacanas quanto você. Muito obrigado pelas palavras aí pelo podcast, tenho certeza que, cara, vai ajudar muita gente. E até nesse finalzinho eu fui ficando mais quieto porque estava mais aprendendo do que participando do podcast. Então, acho que é isso, já falou tudo que eu tinha para falar. E muito obrigado aí pela participação, viu? Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado pela confiança aí. Vamos para frente. Boa, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Nossas redes sociais estão todas aqui na descrição. Não esqueçam da pesquisa da Buscar Marketing por Dados. A primeira
e única pesquisa do Brasil, né, que a gente fez junto com a Opinion Box e a Métricas Boss. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.